Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos. Juntos, vamos fechar nossos olhos suavemente e mais uma vez pensarmos em Jesus, também no nosso Pai Celestial que nos deu e nos proporciona todos os dias tudo o que precisamos. Que as luzes do alto, os protetores maiores, que sabemos aqui já estão, continuem nos amparando a todos e principalmente queremos dizer mais uma vez, obrigada, Senhor, por este momento, por este encontro, por esta casa de oração, onde podemos nos aliviar, lembrando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mais uma vez vamos ouvir hoje na palavra da nossa irmã Isabel o tema O Dom Esquecido. Como todos são importantes, embora do conhecimento de todos, lembrar é a melhor coisa. Que as bênçãos e que a luz maior continue envolvendo a todos neste momento. Que assim seja. Então, que alegria estarmos novamente reunidos na nossa casa de oração e a nossa singela comunicação hoje, então, é do livro Jesus no Lar, que é o capítulo 27, que nos fala do dom esquecido. Então, o primeiro evangelho no lar foi feito por Jesus na casa de Simão Pedro, onde começaram a se reunir os apóstolos, amigos próximos, e lá se reuniam e conversavam. Jesus ia comentando passagens, histórias, parábolas, trazendo uma mensagem singela, de fácil entendimento a todos aqueles irmãos que recebiam, esse sublime Mestre Jesus, um ser iluminado, que veio aqui na Terra, trazendo um exemplo de amor, bondade e ternura, que nos transforma há mais de 20 séculos a sua mensagem. Então, a nossa história, ela relata que um homem, que começa a história, um homem bem-aventurado, ele teve a possibilidade de fazer pedidos a um anjo celeste. Então, ele foi dado a ele a liberdade de poder ter esse contato e fazer os pedidos. E ele começa, então, pedindo que ele gostaria a juventude. Chegou, pediu, olha, eu gostaria de ter a juventude, eu gostaria deste dom. Logo, ele recebe a juventude. Mas aí, com o passar do tempo, ele logo fica cansado, pois ele viu que a juventude não trouxe aquilo que ele queria. Trazia muita incerteza, não foi bem o que ele gostou, logo ele se cansou. Então se dirigiu novamente ao anjo benfeitor e pediu outro dom para ele. Pediu então, disse assim que ele gostaria de ter a riqueza. Novamente o anjo dispensou a ele a riqueza. Ele conquistou então posses, fez fortuna, mas também ele viu que junto com a fortuna ele teve trabalho. Ele teve que ficar
cuidando dessa fortuna, porque aí tinham pessoas que vinham atrás dele, ele viu que deu trabalho ele estar com essa fortuna. Também se fastigou da fortuna. Dirigiu-se novamente ao anjo e pediu então outro dom. Pediu a liberdade. Teve a liberdade. Só que a liberdade dele, ele ficou solto, né? Muitas vezes nós, sem uma liberdade, sem normas, sem diretrizes, nós nos perdemos. Ficamos às vezes fustigados, ficamos sem direção. A liberdade que ele pediu, que ele achou que ia ser encantador, fazer o que quisesse, de repente ele se viu cheio de pensamentos negativos, como ele disse, gênios maus que muitas vezes intuíam ele para coisas erradas. Também não quis a liberdade. Nós muitas vezes também vemos que se temos a liberdade e não sabemos como nos conduzir, aonde nós vamos, irmãos? Vamos num poço escuro, vazio e solitário. Muitas vezes dizemos, eu gostaria de ser livre, sem convenções, não é? Não quero seguir normas. Essa moral que está ali, para mim já não é interessante. Vai ser como esse nosso amigo abençoado que pediu a liberdade, mas lhe fez escassa, ele se encontrou no vazio. Então, irmãos, para vivermos em sociedade, as normas são importantes, porque elas nos dão direcionamento, elas nos dão organização, serenidade. Quantos amigos nossos, às vezes, passou uma certa idade e lá ele se depara, às vezes vem conversar conosco, nos diz, olha, eu não consigo me encontrar, eu não me achei no trabalho, eu não me realizei na família. E nós, calmamente, o nosso dever é apoiar este irmão, dizer, não, calma, te encontre, tenha paciência, busque um caminho de fé. Mas se nós formos fazer uma reflexão íntima, nós vamos ver que a vida sem normas, sem diretrizes, muitas vezes acontece como esse nosso amigo que vem ao nosso encontro e diz que ele tem uma certa idade e ele sente um vazio. Um vazio porque às vezes quando era jovem ele não estudou na época que era para estudar, ele não ficou às vezes num trabalho mais difícil que necessita a perseverança da nossa parte, enfrentar momentos difíceis, ele não quis ficar, ele foi pulando de trabalho em trabalho, não foi fazendo algo sólido, não foi somando conhecimentos, ele fez tudo conhecimentos parcelados que não formaram nada. Às vezes ele teve um relacionamento que não teve paciência, qualquer momento se desentendia, deixava o nervosismo, porque ele prega a liberdade. Mas a liberdade que esse irmão pregou veio a destruir a própria vida dele, e ele lá na frente, ele viu que ele estava num vazio, sem nada ter formado. Como esse nosso irmão da história pediu ao anjo dispensador de bênçãos a liberdade e viu que não adiantou muito. Então, irmãos, na nossa jornada é sempre bom a reflexão, termos paciência nos momentos difíceis, termos calma. Quantas famílias, às vezes, não é? Começa o namoro, felicidade, o noivado, felicidade, o casamento, aquela festa linda. Depois, na vida do 2 a 2, começam os problemas e, às vezes, por falta de paciência, se irritar por pouca coisa, a pessoa vai destruir toda aquela jornada bonita. Aí começam as separações. Quantas famílias a gente vê que o pessoal fica 4 anos juntos, tem um filho, aí já se separa, vem uma nova família, mais 2 filhos. Não que seja errado, mas a imprudência, a imprevidência, a impaciência, a intolerância vai fazendo um caminho pontilhado que lá na nossa idade mais adiantada vai vir as cobranças. Então, por isso, quando a gente
conhece o Evangelho de Jesus. Aqui na nossa casa espírita, né? Em tudo que se fala, sempre está lá paciência, tolerância, compreensão, respeito, porque a gente tem uma base forte, sólida. Nós nos estruturamos com 18, 20, 25, 30 anos, com essa base forte, nós vamos seguindo até a nossa longevidade dos 60, 70 anos, tendo uma estrutura melhor. Voltando para a nossa história. Então ele pediu a liberdade, também não se sentiu satisfeito. Voltou ao anjo dispensador de bênçãos. Pediu um novo dom a ele, pediu o poder. Ele pensou, eu com o poder vou dominar o mundo, vou dominar as pessoas. Eis que o poder ele viu que ficou rodeado de pessoas que muitas queriam era destituir o que ele tinha. Fastigado novamente, porque tudo aquilo, queridos irmãos, que vem a nós com facilidade, nós não sentimos aquela garra, aquele prazer, aquela alegria de manter aquilo conosco. Nós logo dispensamos. Vai que este irmão novamente se dirige ao anjo dispensador de bênçãos e diz que não quer o poder. O poder para ele trouxe muitos problemas, muitas preocupações. Pediu ele a inteligência novamente e foi abençoado. Viu que a inteligência, nem sempre o que ele queria falar para as pessoas, ele podia falar. Ele podia falar apenas uma verdade no meio de 1000 fantasias. Logo se cansou e disse, não quero mais a inteligência. Voltou e pediu um matrimônio feliz. Recebeu um matrimônio feliz. Viveu muitos anos felicidade com a família, porém ficou viúvo. Ficou muito triste e arrasado, porque ficou sozinho. Então pensou, devia ter pedido a saúde. Voltou ao anjo e pediu a saúde. Ficou feliz por um tempo, mas o corpo foi decaindo, veio a velhice, e ele ficou muito triste, disse, o que foi que eu fiz? Mas o anjo veio visitá-lo, pois ainda era seu pupilo, e disse, o que você quer agora? Ele disse, não, eu já não sei mais o que pedir, pedi tudo, acho que pedi coisas erradas. O anjo olhou para ele carinhosamente, você deveria ter pedido um dom que faltou, a coragem. Pois a coragem, irmãos, nós também às vezes esquecemos nas nossas preces, nas nossas orações, de pedir a coragem. Pois a coragem nos dá o bom ânimo, nos dá força, nos dá esperança, nos dá serenidade. Pois viver aqui no plano terra são provas que nós vamos passando. Então o anjo vem, abraça ele, dá o amor inteiro a ele, mas ele fica com essa reflexão, pediu tantas coisas, e é importante, né, a maior de todas, para ele ter passado pela vida inteira, com a coragem ele teria ido atrás da inteligência, da riqueza, da saúde, do matrimônio feliz, ele teria vivido não apenas instantes, mas instantes maiores. Então a doutrina de Mestre Jesus, ela nos vem de maneira sempre singela, como coisas assim que a gente diz, por que eu vou ter paciência? Por que eu vou ter tolerância? Por que eu vou amar o próximo? Mas quando nós deixamos essa mensagem tão redentora nos tocar no nosso dia a dia, nas ações que a gente faz, a gente vai entender por que é importante a mensagem de Jesus. Pois somos irmãos, espíritos eternos, agora encarnados, cada um de nós, em um corpo, com uma forma física, mas já vivemos muitas vidas, viemos nesta. Até se nós nos olharmos às vezes, né, vermos como a gente age lá em casa, age com a família, age no trabalho, a gente vai perceber que nós temos boas e más tendências. Então, a boa nova de Jesus, ela veio nos explicar isso. Nós podemos nos reconhecer dentre as qualidades que a gente tem, mantê-las. E aquelas falhas que cada um de nós tem, não é? Às vezes, nervosismo por coisas banais.
a impaciência, a falta de aceitação, às vezes, de um irmão próximo, de um familiar, são provas para nós nos melhorarmos. E na sua infinita bondade, não é? Mestre Jesus sempre nos ampara com suas mensagens redentoras. O que basta nós fazermos, né? Às vezes, naqueles momentos que a gente está um pouco alterado, uma frase lá no nosso trabalho, uma música que eleve nosso pensamento, lá na cabeceira da nossa cama, livros que tragam mensagens, porque após a gente ler uma mensagem, uma frase, ouvir uma música que eleve o pensamento, como nós somos espíritos, nós precisamos do alimento espiritual, que são as preces, que são músicas elevadas. Logo, irmãos, a nossa sintonia muda e daquele mal-estar, daquela irritação que a gente está, nós nos transformamos. Vem a calma, a serenidade, vem as boas ideias para quê? Governar a nossa vida, governar o nosso dia a dia. Pois quando nós encontramos calma, serenidade, tolerância e paciência, o nosso dia a dia é melhor. Lá no nosso lar, não é? A paz vai reinar. Se Simão Pedro foi o primeiro evangelho no lar da humanidade, que sejamos também no lar de cada um de nós. Tenhamos aquela luzinha acesa uma vez por semana, um horário que fique sereno para cada um, que sejam 10, 15 minutos, não é? Tem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem esse Jesus no lar. Possamos fazer uma oração, pois nesse momento as bênçãos vão adentrar ao nosso lar, vamos encontrar paz e equilíbrio. E nas nossas orações, pedirmos sempre o que, irmãos? Coragem. Coragem para vencer nossas fraquezas, coragem para vencer nossos medos, nossas angústias, coragem para vencer, às vezes, aquele familiar mais difícil, que ele está ali no nosso caminho, não é por acaso, é para nós nos aprendermos a nos aceitar. Então, queridos irmãos, que desse nosso irmão que teve a bênção, né, de poder pedir todos os dons ao anjo, que nós possamos, né, cada um à sua maneira, também pedir a Deus, a Jesus um dom, mas que a coragem, né, esteja sempre presente nas nossas preces. E nós vamos ver, queridos irmãos, que a frequência do Evangelho em nossa casa, o ambiente da nossa casa se renova, fica leve, a gente sente um bem-estar em nossa casa que se espalha para os nossos vizinhos e, como disse Jesus, é no lar que se forma a sociedade. Nós serenos, equilibrados e tranquilos, nós vamos espalhar isso ao redor e a nossa sociedade também se transforma melhor. Então agradeço a presença de todos, continuando com o nosso pensamento elevado, com os nossos olhos suavemente fechados. Os nossos irmãos vão distribuir o passe. Pedimos então a Mestre Jesus gratidão por estarmos reunidos, mais esse encontro nesta casa de oração que nos acolhe, e pedir a Deus de infinito amor e infinita bondade, dai-nos a coragem para vencer as fraquezas que ainda temos em nós. Dai-nos coragem, Deus, para sermos perseverantes diante das fraquezas que Tu sabes que hoje temos, lutamos para nos libertar. Amanhã, às vezes, elas voltam. Somos, meu Deus, ainda fracos, mas confiamos em Ti, nas Tuas bênçãos. Por isso te pedimos, meu Deus, abençoe-nos a todos nesse instante, derramando sobre nós vibrações fortalecedoras da coragem, da perseverança, da serenidade. Também te pedimos, Deus, que essas bênçãos se estendam aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos locais de trabalho, que possamos a cada dia confiar e praticar e vivenciar
o Evangelho de Mestre Jesus em nossas vidas, com paz, paciência, tolerância e equilíbrio. Gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais de nossa casa, que dispensam todas essas bênçãos sobre nós, que possamos voltar aos nossos lares, sentindo paz e equilíbrio. Que assim seja.